Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papiro de História. Na aula anterior, nós falamos sobre o ciclo do açúcar, a transição da economia do pau-brasil para a economia açucareira. Nós vimos os principais aspectos que levaram com que os portugueses trouxessem essa cultura das Antilhas para cá. Também vimos que diversas testagens foram feitas no solo para que eles pudessem chegar a essa técnica e trazer ali uma forma deles produzir e depois também extrair esse produto e beneficiá-lo e exportá-lo aí para a Europa. Então, a economia açucareira, de fato, ela deu ali um salto positivo na balança comercial dos portugueses aqui no Brasil. Porque o pau-brasil, de uma certa forma, ele não deixou de ser extraído, obviamente, mas era uma fonte de uma fonte econômica esgotável. Então, eles precisavam encontrar alguma coisa ali poupável para que eles pudessem ter, de uma certa forma, essa economia, essa engrenagem girando. Então, o açúcar foi extremamente proveitoso. A gente viu aí que tivemos alguns concorrentes também, que foi os holandeses, e lógico que os portugueses eles acabaram dando sequência aí nessa situação. E a aula de hoje nós falaremos sobre a União Ibérica. Entenderemos os principais aspectos que levaram este feito, este marco, e veremos também o que isso acabou causando, as principais consequências que a União Ibérica trouxe para o país. E, além da União Ibérica, também falaremos aí das invasões estrangeiras, que provavelmente será dividida em duas partes. Esse primeiro vídeo nós falaremos aí das invasões aí que ocorreram, invasões estrangeiras até 1630. E na segunda parte a gente vai dar a continuidade, tá certo? Fica conosco e que você possa ter que nós possamos, né, ter um excelente bate-papo aí. E para entender o contexto dessa história, no caso aí a União Ibérica, a gente vê que em 1578, ocorreu no Marrocos a Batalha de Alcácer Quibir, travada por portugueses e marroquinos. Durante a batalha, o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu. Desaparecimento que causou uma crise na sucessão do trono. Durante esse período em que o rei Dom Sebastião reuniu em torno de si cerca de 15 mil soldados para poder enfrentar aí as tropas do sultão lá do Marrocos, ele, batalha essa, também conhecida como a Batalha dos Três Reis, o rei Dom Sebastião ele acabou desaparecendo. Não se tem notícias, ou melhor, até então, os historiadores não conseguiram encontrar nenhum registro que comprovasse que o corpo dele foi achado. E a partir daí houve uma crise na sucessão do trono, ou seja, a dinastia de Avis ela acabou sendo ameaçada. Por quê? Porque Dom Sebastião ele não tinha um herdeiro. E isso acabou preocupando e muito a família real. O rei não tinha herdeiros legítimos para a ascensão ao trono. Os portugueses ficaram sem a figura do rei em um território. No entanto, uma solução foi encontrada. A nobreza e a burguesia portuguesa começaram a apoiar o rei da Espanha, Filipe II, para que fosse coroado em Portugal. A ideia do grupo era garantir o assento, um acordo comercial entre Portugal e Espanha. Durante esse período aí, os portugueses, no caso a burguesia financiadora, né, a burguesia que tanto estava presente na sociedade, e também a nobreza, que era uma classe pequena, porém extremamente influente na sociedade, acreditavam que se colocasse a figura do rei de Portugal, do rei, no caso da Espanha, em Portugal, eles poderiam ter bastante benefícios, ou seja, poderiam comercializar com as colônias espanholas, pelo fato de que os portugueses estavam financeiramente quebrados, financeiramente falidos. Então, essa nobreza e a burguesia acabaram vendo isso como uma opção. E aí surgiu o nome de Filipe II. Entretanto, Filipe era só mais um que poderia concorrer ao trono, como Antônio Prior de Crato, que era um filho bastardo
de Dom Sebastião também tinha o interesse de se ascender ao trono. E também Catarina I de Portugal também queria ascender ao trono. Mas o Filipe, como ele estava vendo que estava tendo um bastante clamor e apoio dessa classe tão influente na sociedade portuguesa, ele acabou crescendo ali vamos dizer assim, nas pesquisas de opiniões, né? Eu sei que não era um termo utilizado naquela época, mas é só para a gente poder entender o quão a influência dessa sociedade tão pequena, mas que tinha um poder econômico absurdo, acabou fazendo com que Filipe fosse coroado lá. Só que essa coroação, ela só se deu depois de que Dom Henrique veio falecer. Quem era Dom Henrique? Era o avô de Dom Sebastião. Ele foi o que assumiu de imediato quando foi declarado que Dom Sebastião morreu ou mesmo sumiu. E só que ele ficou no trono durante 2 anos. E aí essa crise na dinastia de Avis, ela acabou se estendendo, ela acabou se perpetuando até que eles encontraram essa solução aí que por hora já foi mencionado, né? Que era colocar o rei da Espanha como rei de Portugal também. Dom Henrique, avô de Dom Sebastião, assumiu o trono, deixado pelo neto. 2 anos depois, ele faleceu e aí começa a crise na dinastia de Avis. Com o impasse na sucessão, 3 nomes surgiram para ocupar o trono. Antônio Prior de Crato, Antônio Prior Crato, Catarina de Portugal e Filipe II da Espanha. O último acabou sendo coroado. Conforme eu disse, o intuito dos portugueses de coroar Filipe II era garantir essa possibilidade de comercializar. Só que isso poderia causar, essa ideia de coroação, de coroamento de Filipe II como rei de Portugal também, com certeza trará diversos malefícios para os lusitanos. Então, até aqui o presente momento, a gente vê que essa manobra que os portugueses fizeram foi meramente por interesse. Eles não estavam interessados somente em ter essa coroa, a coroa real. Eles estavam interessados também no que isso poderia proporcionar. E nomear um outro rei em Portugal não seria tão viável assim. Então eles começaram a apelar aí para Filipe II. E aí essas principais mudanças aí que Filipe II começou a promover, a gente pode ver na prática que trouxe consequências assim para o Brasil. Após sua coroação, o rei Filipe II decide anexar todas as posses portuguesas em seu domínio, unificando Portugal e Espanha, dando início à União Ibérica. Filipe II promoveu uma série de mudanças, sobretudo no Brasil, através das ordenanças filipinas. O Brasil, por exemplo, ficou dividido em 2, Estado do Maranhão e Estado do Brasil até 1621. O governador-geral passou a ser chamado de vice-rei. Todas as posses portuguesas, elas acabaram pertencendo à Espanha. E aí a gente vê que essa abertura, vamos dizer assim, essas mudanças proporcionaram diversas situações, como por exemplo a interiorização do território, porque como a gente viu nas aulas anteriores, os portugueses, os europeus, de fato, eles chegaram e eles se fixaram muito no litoral. E aí, tendo essa possibilidade da União Ibérica, a gente vê que há uma expansão, há uma ideia de se entrar, de caminhar para o interior e em busca de metais preciosos, em aberturas de caminho e outras coisas. Até mesmo a extração do pau-brasil, que a gente já sabe que ela teve aí um final bem mais para frente. Então, essas mudanças, com certeza, elas num primeiro aspecto, num primeiro ponto de vista, elas acabam sendo benéficas para os dois lados. Porém, a Espanha, que de fato também acabou se lançando ao mar, indo para diversas navegações, ela conseguiu conquistar colônias extremamente importantes e de um método completamente diferente
dos portugueses. Eles, num primeiro momento, assim, quando chegaram na América, eles fizeram de tudo para poder escravizar os indígenas, os nativos que por ali encontraram, e também tiveram diversas colônias exploratórias em algumas partes aí do mundo. Então, assim, é óbvio que com esse formato, esse método de agir, de trabalhar, os espanhóis vai acabar trazendo algumas consequências, alguns inimigos ao longo da sua jornada. E aqui no Brasil, como o Brasil acabou pertencendo à Espanha por causa dessa união, desse pacto, a gente vai ver que algumas consequências foram completamente ruins para o país. E aí, de cara, a gente vê que o Tratado de Tordesilhas ele acaba sendo anulado. Os portugueses passaram a ter como inimigos França, Inglaterra e Holanda. Além disso, Portugal participou de todas as guerras que a Espanha entrava. Os lusitanos perderam muitas coisas com essa união. As colônias africanas, o controle do comércio de especiarias com o Oriente e o comércio de escravos africanos para os holandeses. Invasões holandesas, francesas e inglesas no Brasil causaram grandes perdas para a coroa. Nas incursões, mercadorias que saíam do país para a Europa eram saqueadas e revendidas. Então essa união acabou se tornando um fator preocupante para os portugueses e algo que de fato poderia ser extremamente irreversível. As invasões que por hora a gente consegue ver aqui, elas foram constantes. A gente sabe lá atrás que os ingleses, os franceses e até mesmo os holandeses, eles não tinham aquela capacidade de se lançar ao mar pelo fato de estarem em guerras, estarem envolvidos em batalhas, em conflitos em suas regiões. Então, por esse motivo, eles não se lançaram junto com os portugueses e depois com os espanhóis. Só que aqui a gente vê que nessa altura do campeonato, muitos desses países, muitos corsários, piratas desses países acabaram atacando a costa litorânea brasileira, com o intuito do quê? De saquear, de até mesmo encontrar uma forma de tomar o país que era de Portugal. E uma dessas consequências que foram citadas aqui, eu cito uma que os holandeses, eles eram, de uma certa forma, pacíficos e parceiros comerciais de Portugal, só que inimigos da Espanha. E como teve essa união, essa anexação do território brasileiro aos domínios espanhóis, os holandeses não viram uma outra alternativa a não ser atacar esse território e tentar tirar proveito de tudo isso. E aí a gente já vê que os franceses não, os holandeses, eles tiveram duas oportunidades, ou melhor, eles utilizaram duas oportunidades para poder atacar o Brasil. E o que acontece nessa ocasião? Diversas situações, diversos casos de saques, de ataques por parte deles foram surgindo aqui no país e, obviamente, que isso não deixou de maneira alguma de ser respondida à altura. Houve sim uma resposta à altura do rei da Espanha para que pudesse tentar afastar ou neutralizar o inimigo, o invasor. E a Holanda, que era parceira comercial dos portugueses no sistema açucareiro, acabou, de uma certa forma, tentando encontrar uma forma de se libertar do domínio espanhol. E quando finalmente a região dos Países Baixos conseguiu se libertar do domínio espanhol, Dom Felipe II acabou decretando um bloqueio comercial contra a região dos Países Baixos. E os holandeses, que eram parceiros comercial dos portugueses, eles que financiavam o açúcar, financiavam esse sistema tão importante que foi extremamente lucrativo para a coroa portuguesa, via que essa parceria teria que ser rompido por conta do seu
inimigo, do seu rival, que era os espanhóis, que eram uma nação que já vinha dominando há muito tempo. E aí, para isso, eles precisavam encontrar uma forma de dar uma resposta à altura, porque os holandeses estavam saindo no prejuízo. Esse bloqueio em nada favorecia para eles. E aí, o contexto histórico diz assim: em 1621, foi criada a Companhia Ocidentais, que com a finalidade de atacar militarmente o Brasil. Em 1624, cerca de 26 navios holandeses chegaram a Salvador e conquistam a cidade. Os holandeses prendem o governador-geral da Bahia, Diego Mendonça, e começam a implementar uma série de medidas. A invasão causou inúmeros transtornos para a população. Durante esse período, os holandeses eles chegaram aqui com esse intuito de atacar o sistema açucareiro, que era forte. Lembra lá na aula anterior que nós falamos que o sistema açucareiro ele se instalou em dois estados inicialmente, que era Pernambuco e Bahia, e que esse sistema foi responsável pela maior produção do açúcar naquela época? Pois é, e foi aí que eles decidiram atacar. Só que o costume deles era completamente diferente. Eles não eram adeptos à fé cristã católica. Eles eram calvinistas, considerados calvinistas e infiéis também pela Igreja Católica que aqui perpetuava. E aí revoltosos começaram a se acender, a se enfurecer e começaram a protestar contra a presença dos holandeses na região. E a Igreja Católica começou a apoiar pelo fato de eles serem uma ameaça em potencial contra a fé cristã que aqui já foi professada. Eles vieram, causaram diversas mudanças no sistema político e econômico da região, e isso não cheirava nada bem para a maior parte da sociedade. E aí, durante a presença deles, a gente vê que os invasores ficaram no Brasil, ou melhor, durante o período em que os invasores ficaram no Brasil, a Igreja Católica viu neles uma potencial ameaça. Eles eram calvinistas e estavam dispostos a influenciar na fé cristã, ou seja, catequizar e transformar todos os católicos em calvinistas. A partir daí, uma revolta popular se instalou na cidade. Com o apoio da Igreja Católica, a população se juntou e partiu para cima dos holandeses. Uma esquadra de vassalos, composta por portugueses e espanhóis, abriu fogo contra os invasores e em 1625 deixou a Bahia. O intuito deles, dos holandeses nesse primeiro momento, era tentar fixar posses aqui no território nacional. Por quê? Porque eles viam que esse sistema açucareiro aqui no Brasil ele era promissor, ele tinha mercado lá fora. Então eles estavam de olho nesse mercado. Então, se a gente vai tomar posse desse local e permanecer, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir escoar o nosso produto lá fora. Então, eles enxergavam nesse sistema açucareiro que por hora foi instalado tanto em Pernambuco quanto em Salvador, uma forma deles dar aquela guinada, dar um passo largo numa fonte de renda que vai enriquecer também a coroa holandesa, né? Ou seja, a região ali dos Países Baixos. Então, até esse presente momento, a gente conseguiu entender todos os principais aspectos, desde a União Ibérica, o que transformou essa anexação territorial portuguesa aos domínios espanhóis, ou seja, a União Ibérica, e a gente também pôde entender o que isso causou, o que isso proporcionou. Os portugueses acabaram acumulando inimigos por todo lado pelo fato de ter uma parceria, vamos dizer assim, meio que forçada com os espanhóis, né? Então, até que esse presente momento a gente conseguiu, essa foi a primeira parte desse tema, que é o tema aí da União Ibérica e as invasões, e aí nós vamos dar sequência aí na próxima aula, tá certo? Eu espero que a gente tenha gostado desse primeiro momento aí, e se Deus quiser, estaremos juntos aí na próxima aí.